Então, eu gostaria nesse momento de convidar o professor Antônio Andrade, da Universidade Católica Portuguesa. Por favor, professor, é com você. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Bem-vindos a esta sessão sobre o potencial da inteligência artificial na educação. Os principais tópicos a abordar nesta sessão sobre o potencial da inteligência artificial na educação são os seguintes: será que utilizamos inteligência artificial e não sabíamos? Quais as principais expectativas e preocupações sobre o tema? Em que domínios podemos considerar a exploração da inteligência artificial na educação? Sabemos é que isto é só o início de uma década de transformação. As nossas escolas serão ambientes híbridos cognitivos onde convivem os seres de carbono com os digitais. Qual o potencial na produtividade do docente e do estudante? E finalizamos com as principais conclusões. Espero que este breve percurso seja útil. Bom, este pequeno filme foi feito com inteligência artificial, só para dizer que era praticante, e, portanto, com todo o resto não tem inteligência artificial. Nós, desde sempre, usamos tecnologias na educação, mas nem sempre usamos tecnologia a tirar partido agora do ambiente digital que temos, não é? Muitos dos conteúdos que temos não inclui som, vídeo, animação, simulação, realidade virtual, tudo isso, não é? Conteúdos, sobretudo no ensino superior, regra geral, ainda são muito pobres e não rentabilizam o meio. Eu costumo dizer que eh, digamos, aquilo que fazemos no uso do multimédia no ensino superior é parecido com o cinema mudo, face ao cinema moderno. E, portanto, agora temos ferramentas que nos vêm potenciar e acelerar esse tipo de capacidade, como a Susana ainda agora falou, e, portanto, pode ser que desta vez se consiga isso. Efetivamente, as pessoas já estavam a usar a inteligência artificial em várias circunstâncias, ouviam falar de uso da tecnologia e não se apercebiam que era a inteligência artificial, mas de facto agora está disponível e gera coisas novas. E há quem diga que estamos a chegar a uma espécie de pós-teoria e a chegar a conclusões via inteligência artificial que não sabemos baseadas em quê. Porque de facto a inteligência artificial trabalha com muitos dados, com bons algoritmos e com capacidade de computação e, portanto, utiliza dados e variáveis que não era suposto nós humanos entrar em linha de conta com elas quando analisávamos as coisas. E, portanto, agora o fenómeno é um pouco diferente. Havia muitos livros, por exemplo, em Portugal, de divulgação científica de questões de tecnologia e sociedade já nos falavam da emergência da inteligência artificial, mas a maior parte das pessoas estava distraída à parte, digamos, do ensino superior. Desde 2009, por exemplo, tínhamos o Wolfram Alpha, que não é muito utilizado e que nos dá conhecimento em vez de dar informação, como dava ao Google, mas o Google era muito mais utilizado. Havia outros marcos importantes de que, digamos, o paradigma da inteligência artificial estava a emergir, como, por exemplo, a vitória do Deep Blue da IBM sobre o Kasparov em xadrez, hoje uma coisa mais desvalorizada, mas foi um caminho importante. Depois a IBM evoluiu para o Watson, que é uma nova estratégia de desenvolvimento tecnológico, e o Watson é um nome de homenagem ao fundador da IBM, e em 2011 venceu um concurso de cultura geral nos Estados Unidos, portanto outro marco importante, mas digamos o momento importante foi em 2016, quando o AlphaGo, comprado em 2014 pela Google, venceu o jogador de xadrez campeão do mundo chinês, venceu o jogo Go. E este jogo, apesar de parecer simples, tem uma estratégia muito complexa, com milhões e milhões de combinações possíveis, e o AlphaGo venceu o jogo, que foi feito com três rodadas de 3 horas cada uma. O jogo era para ser transmitido depois pela China na televisão e não foi, porque, digamos, foi quase uma vergonha. Foi considerado que o computador derrotou o campeão do mundo e para eles foi o chamado momento Sputnik, tal como em 1957 os russos lançaram o primeiro satélite para a órbita, os americanos viram que tinham que entrar também na conquista do espaço. E os chineses disseram, bom, então nós em 2030 temos de estar à frente de todo o mundo no uso da inteligência artificial. E estão a fazer um caminho, de facto, fabuloso nessa área,
A única área que estarão mais atrasados que os Estados Unidos e a Europa é na área comercial, porque não têm a tradição de terem, digamos, uma tecnologia de gestão tão formalizada como há no mundo ocidental. Esse era um caminho longo que nos levava, mas foi um momento Sputnik deles para dizer temos que mudar no uso da tecnologia. E como eles têm muitos dados, portanto, e capacidade de computação e bons algoritmos vão tendo, portanto, tem um potencial enorme para realmente atingir esses seus objetivos, apesar de Silicon Valley estar na luta. Portanto, no final de 2022 temos a inteligência artificial baseada em modelos generativos, alguns colegas chamam-lhe papagaios estocásticos, dado, digamos a prevalência da estatística sofisticada nestes ambientes, e, portanto, há muitos modelos, os mais conhecidos são o GPT, através da interface chat GPT da OpenAI, o Copilot e o da Microsoft com base também no GPT, e o Gemini da Google. Portanto, a capacidade de computação nestes últimos anos, os últimos 10 anos, cresceu 300 mil vezes, por isso conseguimos chegar a este patamar e vencer no final de 2022 o teste de Turing, que suponho que conhecerão. E, portanto, aquilo que temos neste momento é esta inteligência artificial, que alguns chamam de papagaio estocástico, se quiserem estatístico, para ser mais simples, é uma inteligência artificial limitada, mas com potencial enorme, e depois poderá evoluir para outros estádios seguintes. Na educação, que é o nosso ponto, eu acho que devemos pensar que a inteligência artificial vai ser útil na investigação, no ensino, para um mundo com inteligência artificial, no ensino sobre inteligência artificial, por exemplo, nos cursos de engenharia informática, e ensinar com inteligência artificial para todos, não é? Embora com exceções, como falava a Susana, e de acordo com um determinado tipo de estratégias pedagógicas. A inteligência artificial na investigação, de facto, tem aqui um potencial enorme para acesso e leitura de artigos, a pesquisa, conexão automática ao conhecimento, organização, escrita e correção da escrita, a potencial do trabalho em rede, a gestão de trabalho de campo. Portanto, a inteligência artificial vem aqui oferecer, de facto, um potencial enorme na pesquisa e na estruturação do conhecimento, mas colocar também problemas de integridade académica e científica, como a Susana falava há bocadinho, que é muito importante. E é um risco muito grande, porque as pessoas hoje são muito valorizadas pela investigação que fazem, e, portanto, é um risco que, não é, que adotem a inteligência artificial de forma desonesta e, portanto, para publicar um artigo por dia. Enfim, estou a exagerar e caricaturar. Também temos recursos para escrever textos, para humanizar textos, para evitar que a ação de plágio identifique que são ferramentas de investigação de inteligência artificial que gerem este tipo de textos. Portanto, há aqui muitos recursos que, para o bem e para o mal, vamos ver isto do lado positivo, mas o lado negativo é assustador, conforme se pode saber. Sistemas também para comparar artigos e acelerar a leitura e a compreensão do estado da arte em determinado tipo de áreas. Ou até, por exemplo, poder discutir aquilo que pensamos, que refletimos sobre um determinado tópico, ou pensar do ponto de vista também da investigação, ou até de um aluno no seu estudo. A Universidade de Stanford lançou, por exemplo, este chatbot, que tem esse tipo de competência para desenvolver, digamos, pensamento crítico. Ensinar para o mundo com inteligência artificial. Enfim, nós corremos o risco de nos tornarmos irrelevantes no futuro, porque somos substituídos por inteligência artificial. Claro que nós queremos um mundo apoiado por inteligência artificial, na medicina, por exemplo, no ensino, por aí fora, mas e isto atinge todos os setores, portanto, não só, digamos, tarefas repetitivas, como tarefas sofisticadas, como, por exemplo, um médico radiologista. É claro que nós queremos que ele seja, digamos, o médico seja a interface com o doente, é uma espécie de interface social. Na vez de ser a máquina, preferimos esse tipo de interface, mas queremos que o médico esteja auxiliado pela inteligência artificial, que viu todas as imagens do mundo, leu todos os artigos científicos e, por isso, poderá fazer um diagnóstico muito bom e apoiar o médico nesse diagnóstico muito bom. Portanto, nós temos que explicar aos alunos, portanto, esse tipo de potencial e esse tipo de mundo para o qual estão a nascer. Saber, por exemplo, a questão das notícias falsas, como hoje é fácil de serem produzidas,
e está aqui a passar em baixo, por exemplo, uma apresentadora de um programa espanhol de televisão que é a realidade artificial, não é uma pessoa. E, portanto, vigilantes de parques de estacionamento, de fábricas, do que for, poderão ser, digamos, substituídos por inteligência artificial. Depois ensinar sobre inteligência artificial, fundamento na engenharia, para todos. Antigamente, toda a gente tinha que saber, antigamente e agora, tinha que saber usar um processador de texto ou uma folha de cálculo. Agora terá, se não quiser ser irrelevante no futuro, ser inútil no futuro, terá que saber usar, digamos, mecanismos de inteligência artificial para tratar os seus dados, para ligar dados de diferentes aplicações, com mecanismos muito simples, que só usam lógica, mas que potenciam, digamos, a sua importância na empresa. Portanto, há muito tempo que a literatura diz que a inteligência artificial no ensino vai facilitar o desenvolvimento de conteúdos e a personalização, um bocadinho como dizia a Susana, não é? Várias ferramentas para produzir conteúdos multimédia, irem a partir do digital de facto, e, portanto, acelerem a compreensão dos conhecimentos, fenómenos complexos, etc. O estudante vai percebê-los melhor do que estar a ler um livro, e, portanto, o docente vai ter ali um co-designer também dos seus cursos, com ideias novas, com estrutura, como dizia a Susana, por exemplo, com planificação de aulas, de forma diferente daquela que eu teria pensado e que repito ano após ano, com atividades diferentes, novas, que envolvam mais estudantes, até a avaliação diferente. O feedback também, mais automático, mais rápido. No ensino superior, por vezes, o feedback é muito tardio, muito demorado. Os estudantes também terem uma espécie de um tutor, um colega de estudo, ou um exploratório, não é? Portanto, exploratório para a ciência, para a tecnologia, para a arte, que ele pode usar usando este tipo de mecanismos. E, portanto, não se sentir sozinho, nem acanhado em colocar questões, porque tem, digamos, a máquina que também pode auxiliar nisso. E, portanto, isto é apenas o início, não é? E, portanto, vamos viver nestes ambientes híbridos cognitivos. Há aqui algumas ameaças, sobretudo, enfim, na integridade ética e científica, e, portanto, as universidades precisam ter códigos nesta área para todos percebermos como devemos agir, mas não é fácil. Uma vantagem, por exemplo, da inteligência artificial no apoio ao estudante é talvez satisfazer, digamos, o 2 sigma de Bloom. Em 84 fez um estudo que mostrava que um aluno que seja apoiado por um explicador, por um professor de forma individualizada, recupera 2 vezes o desvio padrão na sua avaliação. E, portanto, se o professor não consegue esse enquadramento e essa tutoria, o chatbot ou outro tipo de mecanismos poderá ajudar e, portanto, ele melhorar o seu desempenho. Na China isto está a ser feito com muita força. Há esta empresa que trabalha há 20 anos e que analisa todo tipo de dados. Lá não há, digamos, problema da proteção de dados no Ocidente e, portanto, analisa desde o olhar dos alunos, a atenção. Portanto, toda a análise de sentimento é feita para perceber como é que eles aprendem e não aprendem, estão atentos ou não atentos, com diferentes abordagens pedagógicas. Há um outro caso para mim, que foi o meu momento Sputnik, quando segui estas coisas, foi em 2016, na Universidade da Geórgia, houve um curso à distância com 300 alunos e os alunos tiveram uma assistente muito especial, que era a senhora Jill Watson. O nome Watson se fixaram há bocadinho que eu falei, que era da IBM, pois Jill Watson era de facto inteligência artificial, eles achavam que era uma tutora. Ela respondeu com 97% de acerto às questões colocadas pelos estudantes, mais de 40 mil. E, portanto, os alunos até queriam pedir à equipa docente que distinguisse esta professora, com louvor especial, por ela estar sempre disponível, noite e dia, fim de semana, etc., sempre a esclarecer-lhes dúvidas. Só um aluno desconfiou de uma resposta que ela deu errada ao finalizar o curso. Portanto, o curso era à distância, mais de 300 estudantes não se aperceberam, apenas um, e no final. Portanto, isto significa que há aqui um potencial enorme do uso desse tipo de ferramentas e deixar o professor livre para outras tarefas. A McKinsey fez um estudo e dizia que os professores poderiam libertar 13 horas do seu trabalho usando a inteligência artificial. E, portanto, nós precisamos de plataformas diferentes, portanto, que possam trabalhar ao ritmo de cada aluno, que a pessoa possa construir isso mais facilmente, ter mecanismos de feedback, etc. Daqui a um bocadinho falo mais nisso, assistentes para as aulas, a criação de material pedagógico, enfim,
em várias situações. Aqui, por exemplo, na produção de vídeos que sejam mais envolventes para os estudantes de gravar a voz e a cara do professor. E, portanto, por exemplo, as plataformas LMS, os Learning Management System, como, por exemplo, a Blackboard, o Moodle e outro tipo de situação, permite, por exemplo, aqui, este caso é Blackboard, de forma integrada tem já a inteligência artificial, com base no nome da disciplina, ela gera os módulos para estruturar o curso, se eu lhe pedir, claro, ou então se eu fizer uma descrição, cria melhor esse tipo de módulos, até coloca imagens e tudo, eu vou avançar para não demorar. Também, por exemplo, se eu pedir aos alunos a entrega de um trabalho com base no título ou na descrição que eu coloco, devo sempre colocar uma descrição, o chamado prompt, não é? Bem desenvolvido, bem contextualizado e bem detalhado para que as coisas corram bem. Ele faz, por exemplo, a grelha de avaliação, que me facilita depois imenso a avaliação do trabalho. E depois, por exemplo, se eu pedir para fazer um teste com base na disciplina ou num documento que eu entrego, submeto na plataforma a dizer, com base neste documento, faz-me 15 questões de verdadeiro e falso, múltipla escolha, o que eu quiser, ou então, com base apenas num descritivo, ele também me faz o teste. Portanto, estes sistemas já têm integrados estes três componentes de inteligência artificial, que no fundo é o Copilot da Microsoft que está ali embutido. E depois temos também ferramentas muito interessantes, de acordo com a abordagem pedagógica do professor, ajuda ao planeamento de uma aula. Essa está fora, que bom que fosse, que estivesse dentro da plataforma. A Susana falou na importância disto há bocadinho, há outras plataformas externas, como há, por exemplo, um sucesso muito grande no Canamigo, que é o chatbot da academia, a Khan Academy. Sistemas, por exemplo, para dar feedback aos trabalhos dos alunos, de forma automática. É bom isto estar dentro da plataforma, mas não está por enquanto. Portanto, as pessoas, convém sabermos a exploração que as pessoas estão a fazer da inteligência artificial. Há um estudo do final de 2023 e haverá outros que mostram, por ordem decrescente de importância, o que é que os líderes, os docentes e os estudantes adotam a inteligência artificial, o que é que estão a fazer com ela. E também que receios é que têm, e reparem, em primeiro lugar, para os líderes, docentes e estudantes, está a questão do plágio, a primeira preocupação. Mas a inteligência artificial também pode ser muito útil para acelerar a produtividade do professor. Por exemplo, se tivermos um ecossistema como o Copilot da Microsoft, que está espalhado por todas as aplicações do Microsoft 365, é de facto extraordinário. Por exemplo, se eu estiver a usar o Edge, tenho no canto superior direito acesso ao Copilot analítico, tem lá o símbolo, e, portanto, eu vou analisar, por exemplo, um artigo, vou resumi-lo, etc. Se eu trabalhar aqui no corpo do Edge, tenho o Copilot criativo, não é? Que permite dialogar. E é muito importante aqui, por exemplo, a questão das perguntas. Os alunos passam a vida deles a responder. E quando chegam, por exemplo, ao mestrado, têm que fazer uma pergunta de investigação, não sabem perguntar. Tipicamente, não é? Porque nunca fizeram uma pergunta. Estou a exagerar, a caricaturar. Mas aqui tem que saber fazer perguntas e tem pelo menos essa parte positiva. O Copilot no contexto 365 é muito interessante porque a informação não sai fora da empresa. Por exemplo, se eu pedir para ele avaliar um artigo meu que ainda está por publicar, etc., enquanto no chat GPT, se for a versão livre, fica público, aqui no Copilot não. E, por exemplo, usado no Word também temos aqui dois. À direita temos o Copilot analítico e aqui à esquerda temos o Copilot criativo, não é? E, portanto, eu posso lhe pedir para criar, por exemplo, com base num texto que carrego ali para me criar perguntas para um teste, ou peço-lhe aqui para fazer um resumo deste documento, ou posso usá-lo no Teams, por exemplo, pedir para comparar artigos, ele compara, faz aqui umas tabelas de comparação, posso pedir para corrigir um teste, posso, por exemplo, faltar a uma reunião e depois pedir para fazer o resumo da reunião, dizer quem esteve presente, e ele cria esse relatório e põe ali os links para os pontos do diálogo. Claro que a reunião tem que ser gravada para esse efeito. Posso usá-lo no Outlook. No Outlook tem aqui uma vertente, sumariza os mails, se eu já estiver perdido com muitos mails sobre um determinado tema, faz-me o rascunho de um e-mail, ou faz-me análise de sentimento. Imaginem que eu respondo ao meu chefe de uma forma um bocado irada,
e ele faz-me uma análise de sentimento e recomenda rever o texto, por exemplo. Também no PowerPoint, por exemplo, cria uma apresentação. Há muitas, eu sei que fora deste âmbito, Gama, etc., mas faz uma apresentação de acordo com o documento que eu submeto ou de acordo com um princípio de um tema que eu digo para um determinado contexto que quero explorar. Ele faz-me isso, até me coloca as notas para orientar. Eu não me agrada muito, digamos, o resultado do ponto de vista estético, mas é simples, limpo, claro, pode ser útil para acelerar, digamos, a tal produtividade do docente. Portanto, eu tentei ser rápido, sumário, para dizer que na investigação, não ensinar para o mundo com inteligência artificial, não ensinar inteligência artificial, ensinar com inteligência artificial, temos aqui um potencial de facto interessante. A mentalidade tem que mudar, estamos apenas no início de uma revolução muito forte. E, portanto, o nosso papel tem que ser outro. Provavelmente passaremos a ser mais um terapeuta da aprendizagem, adotando este tipo de ferramentas e mudando a avaliação, porque a avaliação não pode ser apenas, digamos, entregas de trabalho sem discussão, sem apresentação, sem aprofundamento, portanto, de uma forma tem que ser dura para ser verdadeira. Portanto, a atenção à integridade ética e científica é, de facto, muito importante. Do outro ponto que é fundamental é a questão do analytics no feedback. Eu há bocado falei no feedback ao próprio análise de um trabalho, mas o analytics também é muito importante, ou seja, o academic analytics, de conhecer, por exemplo, a universidade, ou o departamento, ou o curso, se preferirem, portanto, algo mais macro, o academic analytics, depois o learning analytics no plano do professor, os LMS já vão dando esse learning analytics de uma forma mais razoável e interessante, e depois também o formativo analytics, portanto, com base no desempenho do aluno na disciplina, o professor pode dar, portanto, ter um formativo analytics. Eu, aos meus alunos, faço isso ao fim de semana, ou no final da semana, sexta-feira à tarde, eles recebem um boletim individualizado, cada um recebe o seu, diferente, com o desempenho que teve na disciplina durante a semana, comparado com os colegas, etc. E, portanto, ele pode ir vendo e disponibilizando depois ajuda ou tendo frases de incentivo se o desempenho é bom. E, portanto, acho que isso que também é um ponto interessante e valoroso. Muito obrigado pela atenção, espero ter cumprido o tempo. Desculpem se foi um bocadinho acelerado, mas a ideia era não fugir dos 20 minutos. Perfeito, professor Antônio. Parabéns aí pela fala, juntamente com a Suzana. Muito bem, tá bem?